Existe uma ideia silenciosa que atrasa a vida de muita gente. Uma ideia que parece inofensiva, mas é profundamente limitante. A ideia de que você precisa se sentir bem para fazer o que é certo. Você espera a motivação vir. Espera a ansiedade diminuir. Espera se sentir pronta, calma, confiante. Enquanto isso, a vida vai sendo adiada. Porque esse momento perfeito quase nunca chega. E não chega por um motivo simples. Emoções não foram feitas para te dar estabilidade. Elas mudam o tempo todo. Então, se você baseia suas ações no que sente, você constrói uma vida inconsistente. Uma vida que anda e para. E talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez seja só isso. Você está esperando se sentir certa, para fazer o que já sabe que é certo. O estoicismo traz uma das distinções mais importantes que você pode aprender. Sentir e agir não são a mesma coisa. Epicteto ensinava que você não controla o que sente, mas controla o que faz com isso. E isso muda tudo. Porque, na prática, significa: você pode sentir medo, e ainda assim agir com coragem. Pode sentir ansiedade, e ainda assim continuar. Pode sentir desânimo, e ainda assim fazer o que precisa ser feito. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando disso. Faça o que deve ser feito, independentemente de como você se sente. E isso não é frieza. É liberdade. Uma das maiores confusões da mente ansiosa é essa. Achar que sentir algo é uma ordem para agir. Sentiu medo. Precisa fugir. Sentiu dúvida. Precisa parar. Sentiu ansiedade. Precisa evitar. Mas isso não é verdade. Emoções são sinais. Não são ordens. Elas aparecem automaticamente. Mas a resposta ainda é sua. E quando você começa a enxergar isso, abre-se um espaço. Um pequeno espaço entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que nasce a disciplina emocional. Quando você vive baseado no que sente, sua vida se torna instável. Porque você só age quando está bem. Só começa quando está motivada. Só continua quando está confortável. E isso cria um padrão perigoso. Você faz muito, em alguns dias. E nada, na maioria deles. E isso não constrói consistência. Constrói frustração. Porque você sabe o que precisa fazer, mas não consegue manter. E com o tempo, isso começa a afetar como você se vê. Muita gente confunde disciplina emocional com frieza. Como se fosse ignorar sentimentos. Mas não é isso. Disciplina emocional é sentir. E ainda assim escolher agir de forma alinhada com o que importa. Você não ignora o medo. Você reconhece e continua. Você não nega a ansiedade. Você sente, e ainda assim dá o próximo passo. Não é sobre não sentir. É sobre não ser governada pelo que sente. Existe um momento muito pequeno, quase imperceptível, entre sentir algo e agir. E esse momento define tudo. Porque é ali que você pode escolher. Escolher não fugir. Escolher não desistir. Escolher continuar. E quanto mais você pratica isso, maior esse espaço fica. E quanto maior esse espaço, mais livre você se torna. Muita gente espera confiança para agir. Mas a confiança não vem antes. Ela vem depois. Depois que você faz. Depois que você enfrenta. Depois que você percebe que conseguiu. Então, se você está esperando se sentir confiante, você está esperando o efeito antes da causa. Motivação é instável. Ela vem e vai. Mas consistência, mesmo pequena, mesmo imperfeita, é o que constrói resultado. E consistência não depende de emoção. Depende de decisão. Quando é fácil, qualquer pessoa faz. Mas quando é difícil,
É aí que você constrói algo diferente. É aí que você fortalece sua mente. É aí que você muda sua relação com o desconforto. Essa é a virada. Você pode estar ansiosa e sair. Pode estar com medo e continuar. Pode estar insegura e tentar. Sentir não define sua capacidade. Existe uma diferença muito importante que muda completamente a forma como você se enxerga. Você não é definida pelo que sente em um momento. Você é moldada pelo que repete ao longo do tempo. Todo mundo sente medo. Todo mundo sente dúvida. Todo mundo sente vontade de desistir. Mas nem todo mundo age da mesma forma diante disso. E é exatamente aí que começa a diferença. Porque identidade não é construída por um sentimento isolado. Ela é construída por padrão. Por repetição. Por escolha após escolha. Então, quando você começa a agir mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem confiança, você está construindo algo muito mais profundo do que um resultado. Você está construindo quem você se torna. E isso muda tudo. Uma das maiores armadilhas da mente é interpretar o desconforto como um erro. Você sente algo difícil. E automaticamente pensa: isso não deveria estar acontecendo. Acho que não é o momento certo. Melhor parar. Mas e se o desconforto não for um problema? E se ele for parte do caminho? Crescer é desconfortável. Mudar é desconfortável. Sair do automático é desconfortável. Então, esperar conforto para agir é esperar algo que não faz parte do processo. A disciplina emocional começa quando você entende isso. O desconforto não é um sinal de que você está no caminho errado. Ele pode ser, na verdade, um sinal de que você está fazendo algo que realmente importa. Nada do que você faz é neutro. Cada pequena decisão ensina algo ao seu cérebro. Quando você evita, ele aprende que aquilo é perigoso. Quando você desiste, ele aprende que você não aguenta. Quando você continua, ele aprende que você é capaz. E isso acontece o tempo todo. Nos detalhes. Nos momentos em que ninguém vê. Então, disciplina emocional não é sobre grandes atos. É sobre pequenas escolhas repetidas. É sobre o que você faz quando está cansada. Quando está ansiosa. Quando está sem vontade. Porque é nesses momentos que o treinamento acontece de verdade. E é ali que você começa a reescrever a forma como sua mente responde ao mundo. Existe uma crença muito comum. Se eu não estou com vontade, não deveria fazer. Mas vontade não é critério confiável. Ela muda o tempo todo. Depende do humor. Do dia. Do momento. Se você só faz o que tem vontade, sua vida fica limitada ao seu estado emocional. E isso é instável. Disciplina emocional é justamente o oposto. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem gostar. E isso não é rigidez. É maturidade. É entender que nem tudo que é importante vai ser confortável. E tudo bem. Muitas pessoas veem responsabilidade como algo pesado. Como uma obrigação. Mas, no estoicismo, responsabilidade é liberdade. Porque quando você assume que suas ações são suas, você para de depender das circunstâncias. Você não espera o dia perfeito. Não espera a emoção certa. Não espera alguém te motivar. Você age. E isso te dá poder. Não sobre tudo, mas sobre aquilo que realmente importa. Suas escolhas. Seguir o que você sente pode parecer mais fácil no curto prazo. Você evita desconforto. Evita esforço. Evita dificuldade. Mas existe um preço. E esse preço aparece com o tempo. Frustração. Sensação de estagnação. Distância da vida que você gostaria de viver. Porque, no fundo, você sabe. Sabe o que deveria estar fazendo. E não fazer isso. Vai acumulando um peso interno. Então a pergunta não é:
O que eu estou evitando agora? Mas, que tipo de vida eu estou construindo ao continuar assim? Muita gente trava porque quer começar bem. Quer fazer certo. Quer fazer completo. Quer fazer perfeito. Mas isso não existe no início. Todo começo é imperfeito. Confuso. Inseguro. Desajeitado. E tudo bem. Porque o começo não precisa ser bonito. Ele só precisa existir. Disciplina emocional é aceitar isso. Começar mesmo sem estar pronta. Por que esperar perfeição? É só uma forma mais elegante de evitar. Força emocional não nasce pronta. Ela é construída. E o material dessa construção é repetição. Você faz uma vez. Depois outra. Depois mais uma. E, aos poucos, aquilo que era difícil começa a parecer possível. Aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Acontece porque você continuou. Mesmo sem vontade. Mesmo com medo. Mesmo com dúvida. E é isso que transforma. Toda vez que você escolhe agir apesar do que sente, você muda um pouco quem você é. Talvez você ainda se veja como alguém ansiosa, insegura, instável. Mas suas ações estão contando outra história. Uma história de alguém que continua. Que tenta. Que não desiste tão fácil quanto antes. E, com o tempo, essa nova história começa a se tornar sua identidade. Não pelo que você pensa, mas pelo que você faz repetidamente. No final, não é sobre como você se sente. É sobre como você vive. Você pode passar a vida esperando se sentir pronta. Ou pode começar a agir mesmo sem essa certeza. E isso muda tudo. Porque a vida não responde ao que você sente. Ela responde ao que você faz. E cada vez que você escolhe fazer o certo, mesmo sentindo o contrário, você está construindo algo sólido. Algo real. Algo seu. E talvez a disciplina emocional não seja sobre ser forte o tempo todo, mas sobre isso. Continuar, mesmo quando não é fácil. Continuar, mesmo quando não é confortável. Continuar, mesmo quando tudo em você pede para parar. Porque é nesse continuar que a sua vida começa a mudar de verdade. Aqui está o ponto onde tudo fica real. Porque é fácil falar sobre disciplina emocional quando você está bem. Mas e quando o corpo dispara? Quando o coração acelera? Quando vem aquela sensação de que algo está muito errado? Quando parece que você vai perder o controle? Nesse momento, não é teoria. É prática. E a verdade é: você não precisa de um pensamento perfeito. Você precisa de uma postura diferente diante do que está sentindo. Por que tentar pensar positivo no meio do pânico quase nunca funciona? O que ajuda é algo mais simples e mais profundo. Primeiro, nomeie o que está acontecendo. Isso é ansiedade. Isso é meu corpo ativado. Isso é desconfortável, mas não é perigoso. Você não está tentando se convencer. Está só trazendo clareza. Segundo, pare de lutar contra a sensação. Porque quanto mais você tenta fazer ela ir embora, mais ela cresce. Então, ao invés de pensar, isso precisa parar, você muda para: isso pode estar aqui, e eu ainda posso ficar. Esse pensamento muda tudo. Porque ele tira você da luta e coloca você em uma posição de aceitação ativa. Terceiro, reduza o foco do tudo para o agora. A mente quer prever. E se piorar? E se eu não aguentar? Mas você não precisa resolver o futuro. Você só precisa atravessar esse momento. Então pense: só mais um minuto. Só mais um pouco. Eu não preciso sair agora. Isso quebra o impulso de fuga. Quarto,
Lembre-se da verdade que a ansiedade esconde. Você já sentiu isso antes. E passou. Seu corpo sabe voltar ao equilíbrio. Mesmo que pareça que não. Então, ao invés de pensar, isso vai sair do controle, você pode lembrar: isso já aconteceu antes, e passou. E por último, o mais importante: não tente se sentir bem, tente continuar. Esse é o erro mais comum. As pessoas ficam esperando a sensação melhorar para poder ficar. Mas é o contrário. Você fica. E então a sensação começa a perder força. Não imediatamente, mas progressivamente. Então, no meio da crise, a meta não é ficar bem. É não fugir. E isso é disciplina emocional na prática. É você dizendo, mesmo com tudo acontecendo dentro de você: eu posso sentir isso, e ainda assim ficar. E cada vez que você faz isso, mesmo que por pouco tempo, você ensina algo novo ao seu cérebro. Isso não é perigoso. E esse aprendizado muda tudo. E talvez, depois de tudo isso, você esteja começando a perceber algo diferente. Não porque o medo sumiu. Não porque a ansiedade desapareceu. Não porque tudo ficou fácil. Mas porque, mesmo com tudo isso, você ficou. E isso muda tudo. Porque por muito tempo, pode ter parecido que a única forma de se proteger era fugir. Fugir da sensação. Fugir do lugar. Fugir do momento. Mas agora, você está começando a experimentar outra possibilidade. A de sentir e continuar. A de ter medo e não obedecer. A de estar desconfortável e ainda assim permanecer. E isso não é pequeno. Isso é o começo de algo muito maior. Porque cada vez que você fica, mesmo que por alguns segundos, mesmo que com dificuldade, mesmo achando que não está conseguindo, você está fazendo algo profundamente transformador. Você está ensinando ao seu corpo que aquilo não é perigo. Você está ensinando à sua mente que você aguenta. Você está mostrando para si mesma que não precisa fugir para ficar seguro. E, aos poucos, o que antes parecia impossível começa a mudar. Não de uma vez. Não de forma mágica. Mas real. Sólido. E seu mundo começa a se abrir de novo. Passo a passo. Respiração por respiração. Momento por momento. E talvez você ainda sinta medo. E tudo bem. Porque agora você sabe. O medo pode estar aqui, e você também pode. E, no fim, disciplina emocional não é sobre nunca sentir. É sobre não abandonar a si mesma quando sentir. É sobre escolher ficar ao seu lado, mesmo nos momentos difíceis. E se hoje você conseguiu ficar um pouco mais, ou tentar de novo, ou simplesmente não fugir tão rápido quanto antes, isso já conta muito. Por que ficar, mesmo com medo? Não é só resistir à ansiedade. É começar a voltar para a sua vida.